Você. Vamos lá. Corre logo, corre, corre. Alô você, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, né? Perceba bem. Incentivo aqui, ó. Para te dar um ânimo, né? Vamos lá. Bom dia, Delta PF, né? Delta PF, parceira do Prof, aí joga muito duro, né? Bacana. Começar jogando duro, né? Legal. Bacana, bacana. Show de bola. Show de bola. Perceba bem, então. Perceba bem, né? Perceba bem. Legal, estou aqui, né, estudando o adversário, né? As provinhas aqui do CESP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, conta 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 provas do CESP. 15 provas do CESP, né? A gente faz um trabalho sério, né? Um trabalho de pesquisa, entenderam ou não? 15 provas do CESP. Eu tenho aqui, né, investigador da Polícia Civil lá da Bahia, eu tenho aqui investigador Alagoas. São 15 provas do CESP. Bem, professor, o que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Estudando o adversário, né? Fazendo meu estudo para o aulão premonição. Eu não brinco, né? Não brinco com sonhos. Estou aqui fazendo as anotações, verificando onde é que o CESP está batendo mais, né? Nas últimas provas. Eu tenho aqui 15 provas do CESP. Legal? Eu não brinco com sonhos. Bacana? Bacana, né? Estou aqui fazendo meu estudo. Legal? E você também tem que fazer o seu estudo. Bem, professor, o concurso está suspenso. Sim, momentaneamente está suspenso, mas perceba bem, o concurso está suspenso, mas o meu estudo não está suspenso. Beleza? Meu compromisso com você não está suspenso. Então, continue estudando. Eu vou para o aulão premonição para arrebentar. Certo? É por isso que às vezes o aluno, pô, professor, caramba, tudo que você falou caiu na prova. Pessoal, eu faço um estudo, né? São 15 provas do CESP aqui, ó. 15 provas do CESP, né? 15 provas do CESP. Eu estudo o adversário, tá certo? Então não tem como me surpreender, né? Eu jogo duro. Bem, né? Bem, quanto ao aulão premonição confirmado, o aulão vai ocorrer, tá certo? Recebi até algumas mensagens assim, meio agressivas, né? Mas depois eu vou comentar em relação a elas, né? Porque perceba, nós iremos, claro, analisar cada caso concreto, né? A pessoa mora muito longe, então a gente vai ver, de repente concede um crédito, mas veja bem, porque também no site não ficou muito claro, tá certo? Agora, nas próximas edições do Aulão Premonição, a gente vai colocar bem claro isso, né? Porque perceba, é todo um investimento de hotel, de passagem aérea, né? O hotel não quer saber, é isso? Não posso chegar lá uma semana antes, lá no hotel, não vai ter mais o Aulão Premonição porque cansa. Não tem como, tá certo? Mas todos os casos concretos a gente vai resolver. Mas o aulão premonição está mantido e eu estou concentrado para esse aulão, beleza? Depois eu vou fazer uma live específica, né, em relação a esses comentários que realmente me entristeceu, que eu faço um trabalho aqui gratuito, não é isso? E as pessoas às vezes têm a habitualidade de confundir a humildade, né, é o que eu falo, né? Eu sou humilde, mas não sou otário, não é isso? Então as pessoas não respeito. Então mensagens realmente que me entristeceram e percebo, e às vezes a gente sente até uma vontade assim, um desânimo, né? Você fica aqui, você se dedica, né? Ninguém aqui quer prejudicar ninguém, tá certo? Casos particulares, a gente vai verificar como a gente pode resolver isso, mas a gente tem compromisso com a hotel, tem compromisso com tudo,
Entendeu? Eu não posso chegar lá uma semana antes no hotel e falar, olha, cancelar o aulão premonição, daqui a uma semana o hotel não quer saber. Vem cá, e os clientes que eu perdi? Porque vocês alugaram um salão. Eu não tenho nada a ver não tenho nada a ver se a administração pública cancelou o concurso. Isso aí para mim não é justificativo, inclusive tem contrato, né? E aí a gente assina o contrato, tem multa para pagar, tá certo? Então é isso, né? Fiquei chateado porque, perceba, recebi mensagens dizendo o seguinte: professor, você não tem que ver só o seu lado financeiro, olha só, tem que ver o lado financeiro dos alunos. Pô, pelo amor de Deus, né? Tem hoje aí um material chamado Zucderno. Hoje eu vou fazer essa transmissão e a próxima transmissão é a transmissão de número 400 transmissões. Muitas das vezes eu estava realizando uma transmissão, passando motivação para vocês e psicologicamente eu não estava bem, né? Resolvendo alguns problemas particulares, já fiz transmissão doente, tá certo? Mas é isso, me empolga. Eu tô aqui estudando e vi aqui uma questão, né? Vi que o SESP está batendo muito na lesão corporal. Falei, não, vou passar logo esse bizu aqui. Aí abri aqui. Veja, as pessoas costumam, né? Com essa questão do capitalismo, que tem que devolver o dinheiro. Pessoal, tudo bem, a gente vai verificar o que a gente pode fazer, tá certo? Mas veja, o aluno premonição não tem obrigação de devolver nada, não é assim não. A gente tem compromissos. A gente não tem culpa que a administração pública cancelou o concurso, faltando uma semana. E nossos compromissos, né, com parte técnica, com logística, tudo isso, né? E aí a pessoa manda uma mensagem como vocês têm que pensar no lado, né? Isso que me chateou. Vocês devem pensar no lado do aluno, não só no lado financeiro de vocês. Presta atenção, né? Eu não vivo de aulões, não é isso? Pois bem, eu fiquei chateado realmente com esse tipo de mensagem, porque o que acontece? A gente se dedica, né? Se dedica aqui. Hoje é a transmissão de número 399. A próxima transmissão, né, que eu for fazer, espero estar mais animado, será a transmissão de número 400. E eu entrei no Periscope agora, em janeiro, né? Olha, perceba bem, né? Então, veja, é isso, né? Isso deixa um pouco chateado. Enfim, e para você observar, de número 400, né, o ano aí tem 360 dias, quer dizer o seguinte, que durante algum tempo eu realizava transmissões durante a manhã e a noite. Depois o tempo ficou mais apertado e eu comecei a trabalhar só à noite, fazendo essas transmissões. Então, fica aqui, né, uma colocação de pedir, né, o pessoal que tenha mais sensibilidade. Que você desanima um professor, simplesmente o cara pode chegar, não vou fazer mais transmissão, acabou, seguir minha vida aqui. Já tenho 10 anos como delegado de polícia, eu vou ficar aqui fazendo, né, porque as pessoas até questionam, você aí com 10 anos de delegado de polícia tá aí dando aula de graça no Periscope, não é isso? Já fui questionado em relação a isso, né? Mas beleza. Perceba bem, fica mais um desabafo, né, pessoal, porque recebi essas mensagens ontem, veja, nem confirmou ainda o cancelamento do concurso no SESP, as pessoas já questionando, reembolso, e o reembolso, assim, preciso disso não, né? Eu ainda falei, olha, manda sua conta que eu deposito hoje. Eu ia lá depositar, né? Aí a pessoa, não, vou mandar só quando sair realmente cancelamento. Enfim, quando mandar, veja que eu nem era obrigado a devolver, porque lá no site tem uma regra, beleza? Mas eu vou devolver, o aluno precisa, né? A gente vai fazer isso nessa edição, tá? Na próxima a gente vai deixar bem claro, porque tem um prejuízo também, questão do nosso compromisso lá, beleza? Mas foi uma mensagem que realmente deixa a gente chateado. Bem, perceba bem então, lesão corporal, né? Isso, né? O colega colocou lá, o concurso é risco, né? É risco. Nós assumimos risco de não ter o concurso e pagamos o local. E eu não vou fazer aula faltando uma semana? Não tem como. Perceba bem então, a gente ficou meio chateado porque, pessoal, não brinco, né, cara? Tô aqui estudando desde 6 horas da manhã, são 15 provas do SESP aqui, 15 provas do SESP.
A gente não brinca com sonhos, tá certo? Aqui minhas anotações, meus estudos, tô desde cedo aqui, ó, tá tudo aqui, né? Comentando as questões todinha para jogar duro lá na prova, beleza? Fica aí, então a mensagem, né, do respeito que a gente tem por vocês e também a gente assim, a gente quer receber essa reciprocidade, né? A questão do respeito. Ninguém aqui tem intenção de prejudicar ninguém, pelo amor de Deus. A gente faz um trabalho gratuito aqui, beleza? Tranquilo. Passou essa etapa, então fica aí metade do desabafo. Mas perceba bem, então. Perceba bem, artigo 129, né? Eu acho que eu já passei isso aí, você tem no seu Zuquiderno, mas como eu estou fazendo uma revisão, perceba, eu vou falar novamente, porque eu andei analisando aqui as provas do CESP, e o CESP está batendo muito forte no que se refere à lesão corporal, sobretudo na jurisprudência. Legal? Perceba, então, artigo 129, né? Artigo 129, lesão corporal. Veja que o 129, parágrafo 1º, o caput, né? Ele trabalha aqui na lesão corporal simples, legal? E o parágrafo 1º, veja, ele aborda a lesão corporal de natureza grave. Perceba que o parágrafo 1º trabalha com a lesão corporal de natureza grave. Professor, e a gravíssima? Veja que a doutrina aponta que a gravíssima está elencada lá no parágrafo 2º. Professor, não estou vendo nada aqui. Por exemplo, porque eu estou olhando aqui no parágrafo 1º? Sei. Aí está escrito aqui, ó, lesão corporal de natureza grave. Bacana. E o parágrafo 2º nada fala. E aí eu digo para você, olha que é a doutrina, né, que deu essa denominação. Parágrafo 2º, lesão corporal de natureza gravíssima. Bacana? Decorre da doutrina. O legislador realmente ele não incluiu esse nome iuris aqui no parágrafo 2º. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Bacana, né? Entendeu? Entendeu. Legal, legal. Perceba isso. Tem que ser, né, Aline? Vamos lá. Perceba, então, que na lesão corporal de natureza grave, né? Veja, são essas lesões aqui, as lesões corporais que ocasionam, por exemplo, a incapacidade para ocupação habituais por mais de 30 dias. Eu tenho que dizer para você o seguinte, olha aqui, se você de repente está realizando uma prova, né, e o examinador pergunta o que vem a ser um crime a prazo, perceba bem. Crime a prazo é aquele crime que para sua consumação demanda, né, um hiato, demanda um lapso, é isso? Para materialização do crime. Legal? Bacana. No que se refere à lesão corporal, bacana, ela está consumada. Agora, quanto à questão de ser uma lesão corporal grave, veja que para que essa lesão corporal seja considerada uma lesão corporal grave, fundada aí na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perceba, o agente, veja, ele tem que permanecer incapaz, não é isso? Para a prática das ocupações habituais durante esse tempo. Se, por exemplo, há uma recuperação antes dos 30 dias, perceba, vai responder por lesão corporal simples e não entra aqui a qualificadora lesão corporal grave. Legal, então, bacana, tranquilo, né? Lesão corporal grave. Legal, né? Bacana. Perceba que lá na lesão corporal gravíssima, eu tenho no inciso 4 a deformidade permanente. Legal? Então, se uma lesão ela ocasiona uma deformidade permanente, a lesão corporal é gravíssima. Veja que a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Legal? Bacana. Então, perceba, o Tício lançou, né, ácido na face da Zuquiteia. É isso? Isso. Lançou ácido na face da Zuquiteia, no rosto da Zuquiteia, né? Crime a prazo, a colega colocou ali. O crime a prazo é esse crime que você demanda um tempo para a consumação, tá certo? É um crime a prazo. Por exemplo, apropriação de coisa achada, né? Você tem lá no artigo 169, salvo engano, apropriação de coisa achada. Veja que você tem o prazo estipulado pela lei lá, o prazo de 15 dias, não é isso? Para a devolução da coisa, não é isso? Não devolvendo dentro desses prazos, você tem a materialização ou entregar a autoridade policial. Veja, você tem a materialização desse delito. Legal? Isso.
né? É o lapso, não é isso? Lapso, né? Porque lapso já indica tempo. Legal? Bacana, lapso, né? Tem gente que fala lapso temporal, mas é correto falar lapso, porque lapso já indica tempo. Legal? Bacana, então, tranquilo. Bacana. Então, perceba, eu estou falando da deformidade permanente. Deformidade permanente. Veja que o Tício ele lançou, né, o ácido, pegou na face da zooquiteia, provocou uma deformidade. Veja a deformidade, né? Eu digo para você o seguinte, você perceba no que eu vou falar. Veja que esse ato, né, essa lesão provocada pelo ácido, na prova vai aparecer e você vai lembrar do Zucchi, porque o legislador vai falar o seguinte: as lesões corporais provocadas pelo ácido são denominadas pela doutrina de vitriolagem joguei duro. O que vem a ser a vitriolagem? Vitriolagem é a lesão corporal provocada por ácido. Vitriolagem, coloca aí se você entendeu. Vitriolagem, o que vem a ser a vitriolagem? Coloca aí, vitriolagem, lesão corporal provocada por ácido. Né? Já apareceu na prova, prova eles gostam de perguntar no que vem a ser abigeato, não é isso? Lá, aquela subtração, né, de animais aí, de produção, não é isso? Vitriolagem, lesão corporal provocada por ácido. Vitriolagem, a colega colocou agora ali certinho, ó, a Kitiniane, vitriolagem, isso, lesão corporal, isso, provocada por ácido. Lesão corporal provocada pelo ácido é a chamada vitriolagem. Já tem, me parece que já tem no Zucchiderno, né? Que esse ponto aqui eu acho que eu já trabalhei no Zucchiderno. Vem comigo então, e agora eu desenhei, né? Comentei um pouco aqui da lesão corporal, falei aqui, é claro, longe de dar uma aula de lesão corporal aqui, é porque eu tenho que dar um desenho para ir na pedra de toque. Aí falei aqui em relação a lesão corporal de natureza grave, dei um exemplo, né, incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, eu aproveitei, puxei, dei um exemplo, isso aqui é um crime a prazo, né, professor, mas, né, veja, a qualificadora aqui, né, seria um crime a prazo, né, seria um crime a prazo, bacana, porque a qualificadora só, bacana, porque, veja, você tem que ter o prazo de 30 dias, né, veja, tem que tornar, ele tem que ter uma incapacidade para ocupações habituais pelo prazo de 30 dias. Bacana? Ocorreu os 30 dias? Sim, aí entra a qualificadora. Tranquilo? Eu não digo a lesão corporal, perceba do caput. Lá no Axe fala em crime a prazo. Eu estou falando em relação à qualificadora. Aí você chama de crime a prazo. Bacana, eu dei um exemplo também lá da apropriação de coisa achada, que também demanda isso, demanda um tempo. Legal? É um crime a prazo. Bacana, tem um prazo. Joga, né? Joga na conta, joga aí. E segura os exemplos, cai na prova, tu com a papá desenha e vem. Bacana. Volta comigo então, que eu falei em relação à deformidade permanente, né? Eu estava falando aqui, eu estava fazendo desenho, é isso? Desenhando. Falei lá do parágrafo 2º, falei do nome iuris, que é a doutrina deu o parágrafo 2º, chamando de lesão corporal gravíssima, joguei duro. Aí eu trabalhei aqui o inciso 4, deformidade permanente, não é isso? Aí eu dei um exemplo do Tício jogando um ácido aí na face da zooquiteia, né? Jogando duro com ela, perceba bem, não é isso? Veja que se há uma relação de afeto entre eles, eu tenho até um contexto de Maria da Penha, não é isso? Joguei duro, olha aí, ela pode fazer o uso das medidas protetivas elencadas lá na Lei 11.340, né? Bacana, tranquilo? Tá. E perceba que agora eu entro na pedra de toque. Eu entro na pedra de toque, antes mesmo de entrar na pedra de toque, eu falei para vocês, essas lesões corporais provocadas pelo ácido, veja, a doutrina denomina de vitriolagem. Vitriolagem. O que vem a ser vitriolagem, você joga duro e chama, né? Chama, não perceba. Lesão corporal provocada por ácido, né? Pode provocar deformidade permanente, perceba, legislador, aí uma materialização da lesão corporal gravíssima, né? Eu digo para o senhor, a gravíssima, esse nome decorre da doutrina, porque o legislador ele não mencionou lá no Código Penal, como fez com a lesão corporal grave do parágrafo 2º, chamo, não perceba. Chamei, não percebe, e agora venho na pedra de toque. Qual é a pedra de toque? A pedra de toque é o seguinte. Tá bom, então. Deformidade permanente caracteriza a lesão corporal gravíssima. Bacana. Será que uma cirurgia reparadora que elimine ou minimize essa deformidade
Será que afasta essa qualificadora? É a pergunta. É a pedra de toque. Perceba que esse caso foi levado ao STJ. Bacana? Perceba que esse caso foi levado ao STJ. E o STJ, perceba, sexta turma em 2015, concurso é 2016, então eu trago um julgado para você. O STJ decidiu o seguinte: a qualificadora deformidade permanente no crime de lesão corporal gravíssima, né, 129, parágrafo 2º, inciso 4, do Código Penal, não é afastada por posterior cirurgia estética reparadora que elimine ou minimize a deformidade da vítima. STJ entendendo o seguinte: perceba bem, se a vítima ela é submetida a um procedimento estético, veja, olha, aquela lesão ela desapareceu, olha, caramba, essa lesão agora ela é mínima, não dá nem para reparar. Será que a gente continua respondendo pela qualificadora? Para o STJ sim, porque a vítima não é obrigada a tirar dinheiro do bolso, né, para pagar uma cirurgia desse porte, não é isso? Bacana? Tranquilo? Então veja que não afasta a qualificadora, mesmo que essa cirurgia posteriormente venha a eliminar ou venha até mesmo a reduzir, né, essa deformidade permanente. Bacana? Chama, não perceba, porque se você de repente tem doutrina apontando que é cirurgia estética posterior que venha a eliminar, perceba, afasta a qualificadora. Tem doutrina dizendo isso, mas aqui, parceiro, aqui, ó, se liga, estou estudando a prova. Ele pergunta, segundo a STF e STJ, joga duro o CESP. CESP não fica com doutrina. Bacana? Então estou passando para você, tá? Vou dar um julgado. STJ, sexta turma, HC 306-617, Rio de Janeiro, 19 de maio de 2015. STJ, sexta turma, HC 677, Rio de Janeiro, 19 de maio de 2015. É a data do julgado. Legal, então 306-677. Ou é 677 ou 617, mas eu acho que é o 677, beleza? Só confirma comigo lá, que eu coloquei aqui a letra, agora não tô... Bacana, então joguei duro, né? Rápido aqui, vou continuar meus estudos, que eu estou estudando por aulão, premonição, essas e outras no aulão, né? Essas e outras. Professor, manda uma outra então, já aproveita logo que você tá aí, joga logo duro. Então tá, perceba bem, né? Mais uma jurisprudência. Bom, deixa eu dar uma olhada aí, que vocês também me pegam de surpresa, né? Deixa eu dar uma jurisprudência top aqui. Top. Deixa eu ver aqui, me pega de surpresa, né? Bacana. De roubo, de furto, escolhe aí então. Escolhe, né? Escolhe. Vamos lá então. Vamos passar uma de furto aqui, né? Vamos passar uma de furto, até porque... passar duas de furto. A primeira de furto, que eu quero dizer é o seguinte: perceba bem, o STJ mudou de entendimento no que se refere à subtração de sinal a cabo, não é isso? Perceba que agora para o STJ não caracteriza furto. Bacana, não caracteriza furto. Veja que o STJ agora anda de mãos dadas com o STF. O STF já entendia, o STF entendia pela tipicidade do fato, e o STJ entendeu que é um fato, que o fato é típico. Lá na lei que trata das telecomunicações, há um tipo penal lá, mas eu tenho que chamar o seguinte: esse tipo penal, que é o artigo 35, salvo engano, perceba, é uma norma penal em branco invertida, é uma norma penal em branco de preceito secundário remetido. Mas veja que esse preceito secundário, ou melhor, a norma penal em branco invertida somente, não é de preceito secundário remetido não. É uma norma penal em branco invertida, inversa, também chamada de inversa. Veja que o preceito secundário você não tem pena estabelecida. Então, praticamente o cara não vai responder. Bacana? Não se equipara a energia elétrica, né? Senão acaba a STJ agora andando de mãos dadas com o STF, então não há que se falar em furto quando você trabalha com sinal a cabo. Veja também, eu vou chamar agora no perceba, no que se refere ao repouso noturno.
Repouso noturno, perceba bem, duas situações que você tem que entender ao longo premonição nessa batida. Primeira situação, repouso noturno, a casa, perceba, não há necessidade que a casa esteja habitada. Bacana? Esse é o primeiro detalhe. E o segundo é a mudança de entendimento do STJ. Mudança do entendimento do STJ porque, perceba bem, a cláusula de aumento prevista lá, majorante, do repouso noturno, se aplica também ao furto qualificado. Perceba que na sua doutrina, professor, eu li na sua doutrina, eu sei que você leu, mas ela está desatualizada, segundo o entendimento recente do STJ. Porque na sua doutrina, perceba, com um princípio, né, fundado, na verdade, no entendimento, a que leva em conta a topografia lá do artigo 155, veja, a topografia lá da causa de aumento, né, prevista lá no artigo 155, do parágrafo 1º, veja, o entendimento que a doutrina defende é o seguinte: olha, o repouso noturno está acima ou está abaixo das qualificadoras? A doutrina mencionando. Pega o teu código para você raciocinar comigo, que numa prova discursiva você vai jogar duro com o examinador. Pegou o seu código, abre lá no 155. Olha eu aqui já dando, tá vendo como é que eu me empolgo? Eu jogo duro, eu não consigo. Pega lá o 155. Pega o 155. Faca na caveira logo, né? Tem que voltar a estudar. Pega um 155 logo aí. Vamos lá. Fala assim: professor, eu tô aqui, que eu vou desenhar para você agora. Pega aí seu 155. Pegou seu código? Pegou seu código? Isso. Eu tô aqui estudando desde 6 horas da manhã, né? Para o aulão premonição. Professor, o aulão premonição é só sábado. Eu estudo todos os dias. Estudo cedo. E estou aqui jogando duro. Veja, o ritmo do aulão é esse. Não tem? Vamos embora. Pegou seu código? Fala aí, professor, pegou meu código, tá aqui. Bacana. Vamos jogar duro? Vamos jogar duro? Olha só. Qualificador e repouso noturno. Pegou aí? Pegou? Tá na mão? Na mão, beleza. Qualificadora do repouso noturno. Perceba bem que a doutrina lança a mão, tá? Da topografia. Ou seja, o que vem a ser por topografia, professor? Posicionamento do dispositivo. A doutrina fala o seguinte: olha, levando em conta a topografia, ou seja, o posicionamento topográfico da causa de aumento, perceba a doutrina falando, essa causa de aumento, ela está antes ou depois das qualificadoras? Joguei duro com você, você dá uma olhada aí, topograficamente, e verifica se a causa de aumento está antes ou depois das qualificadoras. Está antes? Está antes? Está antes? Legal. Eu pergunto para você, ela está antes, né? Ou depois do caput? Ela está antes ou depois do caput? E o caput trabalha com furto simples. Professor, mas como é que a qualificadora vai ter antes do caput? Eu não sei, estou te perguntando. Porque você tem que entender. Está antes ou depois do caput? Está depois, né? Só pode estar depois. Quem colocou antes? A causa de aumento, estou dizendo agora, né? Falei causa de aumento, pelo amor de Deus. A causa de aumento agora, a gente está trabalhando com a causa de aumento, posicionamento topográfico. Veja, eu perguntei, a causa de aumento, ela está antes ou depois das qualificadoras? Antes. Tá certo? Bacana. A causa de aumento, ela está antes ou depois do caput? Está depois do caput. Não tem como estar antes, não é isso? Perceba bem então, se ela está depois do caput, é porque ela se aplica ao caput. Topograficamente não há, perceba, né, um raciocínio lógico para dizer que o legislador teria a intenção de aplicar causa de aumento às qualificadoras. Entendeu não? É por isso que a doutrina, perceba bem, sempre defendeu que a causa de aumento, o repouso noturno, se aplica somente ao furto simples e não ao furto qualificado. Entendeu o fundamento para você jogar duro numa prova discursiva, numa prova oral com o examinador? Chama na topografia, chama no posicionamento da causa de aumento.
Chama na concepção da doutrina. A colega diz que está boiando. Fabi, você que é minha aluna, e eu vou voltar, vou explicar de novo, porque você sempre me acompanha. Você sempre me acompanha. Fabi, de novo, olha aqui pro tio. Carinhosamente, tio. Perceba bem. Posicionamento topográfico. A causa de aumento, repouso noturno, ela está antes ou depois das qualificadoras? Fabi, olha aí no seu código. Você está com o seu código aí, né, Fabi? Voltei por você. Vamos lá. Está antes ou depois? Está antes, não é isso? Antes, isso. Fabi, vou te fazer mais uma pergunta. A causa de aumento, ela está antes ou está depois do caput? Só pode estar antes, não é isso? Ela faz parte, né? Faz parte do 555. Bacana? O caput é furto simples ou qualificado? Vamos lá, Fabi. O caput é furto simples ou qualificado? Joga duro. O caput, simples. Se a causa de aumento está após o caput, é porque essa causa de aumento se aplica ao caput e não às qualificadoras, porque as qualificadoras se posicionam depois, não é isso? Então, topograficamente, perceba, a causa de aumento, né, por uma razão lógica, né, levando em conta a doutrina mencionando, olha, o espírito da lei, né, veja, numa interpretação teleológica, né, olha, o legislador queria isso. O que ele queria? Que a causa de aumento se aplicasse apenas o simples. Por quê? Porque se a intenção fosse aplicar as qualificadoras, ele teria topograficamente colocado a causa de aumento após as qualificadoras, e aí sim se aplicaria as qualificadoras e o caput, que é o que caracteriza o furto simples. Joguei duro com você agora. É, exatamente, privilegiado mesmo assim. Entenderam? Tá, eu estou desenhando. Entenderam o raciocínio da doutrina? Coloca aí, professor, eu entendi. Porque eu não entrei agora, então eu entendi. Eu entendi. Coloca aí, eu entendi. Que eu não entrei agora, eu entendi. E você começou a falar de jurisprudências. E inclusive no meu livro diz isso. Eu entendi. Vem comigo agora. Vem comigo. Esse é o entendimento seguido pelo STJ? Não. Bacana? STJ no posicionamento de que, perceba, na verdade, eu chamo no perceba porque STJ mudando de posicionamento, inclusive também, tá? STJ entendendo que, perceba bem, o que vai para a sua prova, tá? STJ, veja, sexta turma, no HC 306.450 São Paulo, entendendo que a majorante repouso noturno se aplica também ao furto qualificado, então não há que se falar nessa concepção do posicionamento topográfico da causa de aumento. STJ, entendendo que se aplica também ao furto qualificado, muito embora esteja antes das qualificadoras, antes do parágrafo 2º. STJ, bacana. Então, a causa de aumento, repouso noturno, se aplica tanto ao furto simples como ao furto qualificado. Legal? Bacana. Se cai uma questão dessa na sua prova, chama no perceba, menciona o que pensa a doutrina, fala lá do posicionamento topográfico, que aí você vai, bater. Pela topografia da causa de aumento, a doutrina entende que se aplicaria apenas o furto simples. Você está ocupando espaço, você está desenvolvendo raciocínio, mostrando entendimento jurídico. Depois chama no outro giro. No outro giro, STJ entende que não há que se falar da aplicabilidade, dessa concepção que trabalha aí com posicionamento topográfico da causa de aumento. Para o STJ, se aplica também ao furto qualificado, bem como ao furto simples. Bacana? Sexta turma nesse posicionamento. Legal? Pessoal, me pegaram aqui de surpresa, Então, mais uma jurisprudência, porque eu vou jogar duro, e lá no aulão premonição é nessa batida. Perceba bem, entrar ou permanecer no gabinete do delegado de polícia sem a sua autorização, perceba, para o STJ, constitui crime de violação de domicílio.
Legal? Bacana? Se entra. Veja, professor, mas a delegacia não é um local público. Perceba bem, o balcão é. Bacana? Mas, veja, o escritório, o gabinete do delegado de polícia não. Então, se de repente alguém entra para reclamar, então o delegado, sem a autorização, o delegado pode prendê-lo em flagrante pela prática do crime de violação do domicílio. Termo circunstanciado. Entenderam ou não? Ou se ele está conversando com o delegado pede, por favor, se retire da sala. E ele fala o seguinte, né? Olha, violação do domicílio, né? Vamos raciocinar aí, doloso, né? Perceba, né? Tá lá discutindo o delegado. O delegado, por favor, se retire da sala. Não, vou sair. Delegado, prende em flagrante. Por quê? Entrar ou permanecer. Entrou com a permissão, bacana, mas está permanecendo sem autorização, porque o delegado já mandou sair. Flagrante nele. Tá? STJ nesse entendimento, tá? Entrar ou permanecer no gabinete do delegado de polícia constitui violação de domicílio, beleza? Vamos embora, daqui a pouco eu dou aula, uma premonição todinha aqui. Deixa eu ir embora. Tá bom. Deixa eu estudar aqui. Tem que acabar aqui de estudar. Mais uma? Vocês também não são mole, né? Não, depois eu dou outra. Mais uma, né? Mais uma. Perceba bem, decisão recente, né? Recente do STJ. No sentido de que, perceba, a prática do delito de estupro, não há necessidade, tá, do contato físico com a vítima. Perceba bem. Então, se o Tício, mediante grave ameaça, falar para a Mévia começa a se masturbar aí. Começa a se masturbar. Falou para a Mévia. E a Mévia foi obrigada a fazer aquilo, tem um estupro configurado. Porque não há necessidade do contato físico dele com a vítima. Legal, bacana, tranquilidade. Então, veja, né? Ele ameaça e a Mévia começa a se masturbar, ele sem contato físico, eu tenho estupro configurado. Beleza? E ainda quando você desenha no estupro, perceba bem, quando você tratar da questão da vulnerabilidade do menor, menor de 14 anos, né? Veja, será que se a menor, ela que já assiste novela, e até vou falar a verdade, não é mais virgem, e ela já tem vida sexual ativa. Perceba bem, para o STJ é irrelevante se a vítima tem vida sexual ativa ou não. Para o STJ é irrelevante se ela tem conhecimento de assuntos inerentes ao sexo. Para o STJ, a vulnerabilidade é absoluta e não relativa. Perceba, vai responder no estupro de vulnerável. Legal? Bacana. E quando eu trato do vulnerável, olha só, a longa premonição, né? Perceba no que eu falo, no que se refere à ação penal. Veja que quando eu falo de estupro de vulnerável, a ação penal pública é incondicionada. Mas perceba bem, se essa vulnerabilidade é uma vulnerabilidade transitória, perceba, o Tício colocou um pozinho, né, lá na bebida da Mévia, a Mévia tomou, adormeceu, perceba bem, ela se encontra vulnerável, e ele, aproveitando aquele momento, né, forçou o ato sexual com ela. Veja, praticou um estupro. Praticou um estupro? Sim, professor. Sim, praticou um estupro. Por que, professor, estupro? Porque, perceba, se ela se encontra vulnerável, ela não consentiu com o ato. Eu tenho, né, uma prática sexual, uma conjunção carnal sem o consentimento da vítima. Tá, professor, mas então olha só. Então, eu chamo no Perceba e falo o seguinte: mesmo que ela não tenha a intenção de que ele seja submetido a um procedimento, o MP vai ter que entrar com a ação, né? Por quê? Não, professor, porque, veja, a ação penal no estupro de vulnerável é ação penal pública incondicionada. Sim, o código faz esse desenho, e aí o STJ entra junto com o SESP e fala para você o seguinte: olha, depende da vulnerabilidade. Para o STJ, caiu o PC do Pará, eu já tinha falado antes, né? Para o STJ, perceba, a vulnerabilidade, se ela for transitória, a ação penal pública é condicionada à representação da vítima. Professor, mas o que é vulnerabilidade transitória? Eu chamo no Perceba novamente. Eu chamo no Perceba e digo: perceba, é quando a vítima adormeceu. Ela entrou em coma?
é uma coisa, né? Uma coisa que permaneceu, né? É uma coisa que permaneceu, ela ficou vulnerável durante um tempo considerável? Ou foi transitória? Adormeceu, depois acordou? Transitória. Não é isso? Veja, quando é que eu vou tratar de uma vulnerabilidade permanente? É quando, perceba bem, uma pessoa doente mental é vulnerável. Vulnerabilidade permanente. Ali nem se discute, ação penal pública incondicionada. Mas se for uma vulnerabilidade transitória, perceba, o Tício deu um soco na Mévia, a Mévia desmaiou. Violência. Perceba, ela desmaiou, ele aproveitou e praticou sexo. Depois ela retornou a si. A vulnerabilidade ocorrida em razão do soco que ele deu, ou em razão da bebida que ele colocou, do pozinho que ele colocou na bebida, é uma vulnerabilidade transitória. Então, para o STJ, a vítima tem que ser questionada se ela deseja o desencadeamento do procedimento judicial. Ou seja, a vítima tem que manifestar sua vontade. Para o STJ, a vulnerabilidade transitória demanda a representação da vítima para a propositura da ação penal. Beleza? Isso. Legal? Tá. Aí ele pergunta, professor, a vulnerabilidade transitória ainda continua, o delito ainda é de estupro? Entendeu? Veja que a vulnerabilidade transitória, eu tenho ainda o estupro, eu tenho estupro, mas perceba, a questão a ação penal vai ser pública, incondicionada ou condicionada à representação? Aí entra o STJ, condicionada à representação. Posicionamento do STJ. Bacana? Tranquilo? Perceba então, para fechar, o aulão premonição vai ser nesse sentido para o STJ. Veja, a prova da idade da vítima pode ser, para comprovar, né, que a vítima é menor de 14 anos, veja que você pode utilizar outros documentos, não necessariamente, né, a certidão de nascimento. Se a vítima não tem uma certidão de nascimento, mas você consegue comprovar através de testemunhas, né, pessoas que foram criadas ali com a vítima, de que a vítima é menor de 14 anos, perceba, essa prova ela é idônea para provar a menoridade, né, ali dos 14, né, menor de 14, veja, essa prova é idônea. Então, ou seja, não há necessidade da certidão de nascimento. Se você consegue comprovar através de fotografias, né? Olha aqui, ó, uma foto, aqui, ó, que a vítima era menor e tal na época, beleza? Tranquilo? Aulão premonição vai ser nessa batida, claro, mais rápido, né? Aqui eu fiquei só, a gente se empolga. Vamos lá, deixa eu estudar aqui, pessoal. Bacana, então, né? A gente fez aqui, né? Entrei aqui para falar uma coisa, falei outra, já chamei no Perceba, já trabalhei. Eu dei umas 4 questões da sua prova hoje. Beleza? Vou embora. Né? É isso, né? Aí o aluno fala assim, poxa, eu vou, igual a mensagem, né, e mandaram, olha só o nível. O professor tá achando que o pessoal vai pegar um avião para ir lá, como é que é? Só vai pegar o avião para ir lá, para ver, olha só, né? Não, o pessoal como se assim, ó, professor, o pessoal só vai lá para fazer prova, não vai para lá para ficar te vendo. Complicado, né, bicho? Você recebe uma mensagem dessa, né? As pessoas, complicado, né? Desanimador. Aí você, complicado, né? Então, a gente tem que saber como falar, como, não é isso? A gente aqui faz um trabalho que quer ajudar, ninguém aqui quer prejudicar ninguém. Bacana? Faz parte, né? Mas a gente não é obrigado a ficar recebendo mensagem desse tipo de coisa. Ninguém faz estelionatário acadêmico, eu faço um trabalho muito sério. Quem vai nos aulões de premonições sabe disso. Olha lá e fala assim, porra, aqui os caras não economizaram. A gente não economiza. O cara tem lá a sua cadeira confortável, o cara tem um hotel confortável, o cara tem café confortável, né? Confortável. Tem café, tem água, né? A gente prioriza o aluno. Ninguém aqui tem a vontade de sacanear ninguém quer ficar com dinheiro de ninguém, eu não preciso disso, graças ao bom Deus. Você tem um interesse econômico? Tem, claro que tem. Não há que se falar que não. Mas veja, dentro de uma razoabilidade da prestação de um serviço de qualidade, há uma relação de consumo entre aulão premonição e os alunos.
E por isso eu tenho que prestar um serviço de qualidade. Para prestar um serviço de qualidade, eu tenho que contratar um hotel top, não é isso? Lá tem um contratinho, tem tudo, não é isso? Né? E assim, as pessoas que a gente conseguiu aí, dentro do possível, dar um desconto, que já fazia aula com um pessoal meu, fazia aula comigo já há muito tempo, não é isso? Veja, então a gente faz tudo para ajudar, né? Aí você recebe as mensagens das pessoas questionando. Mal saiu a decisão, aí já a menina escreveu lá no meu Insta: só quero ver o reembolso. Porra, que porra de reembolso? Quer ver um reembolso? Eu falei pra ela: olha, o reembolso tá aqui, filha, me manda a sua conta que eu deposito amanhã. Né? Quero ver um reembolso. Como sabe? Como se a gente fosse enganado. Não tem estelionatário acadêmico aqui, a gente não precisa disso. Não é isso? Só que desanima. Aí você perde essa pegada, né, boa, que você tá aqui, tá estudando, tá passando para os alunos, tá ensinando, né? A gente faz um trabalho. Eu vou agora por 400 transmissões, não é isso? Tem 399 hoje. E muita coisa eu já falei. Você tem aí o Zuckerberg totalmente gratuito. Cara, você tem informações, com toda a humildade, você tem informações que você não pega em curso. Isso é verdade. Você tem informações que você não pega em curso, que eu passei que você não pega. Entendeu? Você não pega. Por quê? Coisa que só eu pesquisei, né? Mergulhei, né? Tento, porra, você pega um livro aqui, eu tenho dificuldade para aprender. Às vezes eu pego um livro aqui todo complicado, falei, caramba, eu não entendi isso aqui, bicho. Eu tenho que entender de novo, eu tenho que entender. Primeiro eu tenho que fazer de tudo para entender, para depois transformar isso num perceba, para passar para vocês, entendeu? Porque é complicado. Se eu pegar aqui, ler o livro e falar o que está no livro, você... Não entendi. Entendeu? Então é isso. Então o que eu peço é só isso, é compreensão, né? Compreensão. E não desanima quem tem a vontade de ajudar você. Bacana? A gente aqui, o Não Premonição, tem vontade de te ajudar. Beleza? Quer que você passe, quer que você use isso aqui. Até coloquei isso aqui que eu gosto quando eu estudo, eu pego meus distintivos. Tá? Eu quero que você use um distintivo desse, um distintivo desse, um distintivo de agente. Eu quero que você realize sua vida. Quero que você seja feliz como eu sou feliz hoje, né? Uma tranquilidade financeira, não é isso? Conhecer outros países, viver a vida da melhor forma possível. E quando você viver a sua vida, né? Dá uma descansada, vai viver, vai viajar, vai fazer igual eu fiz. Fui viajar, conhecer o mundo todo. Cuba, México, Europa, né? Veja, América do Sul toda, enfim. Depois disso, de 5 anos, aí eu começo a investir em outras coisas. Eu falei, não, agora eu vou dar aula. Mas para dar aula, né, que eu tô aqui estudando, tá certo? Para dar aula eu tenho que estudar. Porque eu não posso ser um estelionatário acadêmico. Não posso, porque eu sou delegado, vou chegar lá, os alunos vão engolir tudo que eu vou falar. Não, não é assim, né? Então, depois... você curtir, se você achar que você deve ajudar as pessoas, faz aí um periscope também, né? Depois acho que não devo continuar muito tempo com isso, que a gente também tem que tocar outras coisas, mas aí você vai me substituir, né? Aí ó, Zuc Didática agora aí, né? Sai uma Dani Zuc, uma Isa Zuc aí, né? O pessoal continua, né? E agora é só a tua vez agora de ajudar outras pessoas, não é isso? É a sua vez agora de ajudar outras pessoas, usa o nome que for, bacana. E aí a gente faz uma corrente, né? Um puxando o outro. Bom, passei agora para delegado, vou dar uma descansada aqui dos 3 anos, mas vou voltar, vou fazer live, vou ajudar as pessoas, né? Tentar desenvolver uma didática aqui e tal. Faz isso, né? A gente não vai, por exemplo, eu não vou, não dá para continuar, né? A gente vai fazer outras coisas, mas espero que alguém venha nos substituir. Por que isso eu falo? Porque, pessoal, eu fiz meu concurso em 2004. Eu não tinha acesso a material, entendeu? Tudo para mim era mais difícil. E, enfim, eu não tinha isso que vocês têm hoje, de pegar um telefone lá no interior, mesmo que eu não tenha material, mas tudo que esse cara fala eu anoto. Eu já tenho aqui um tal de chamado Zucderno, tá? Consegui os livros aí e tal, tô lendo aqui, tem esse material que está atualizado. Então esse livro aqui que eu consegui que está desatualizado, eu vou atualizando com as informações que ele passa. Eu moro aqui no interior, veja, eu não tenho dinheiro para estudar na capital, mas eu vou lá para jogar duro. Eu não tinha isso, entendeu? Não tinha, pô, não chegava a informação. Eu tinha que, sabe, rezar, orar, Deus me ajuda na prova. Era isso, meu irmão. E ia pra prova. Tinha coisa lá que, porra,
Que eu falei, pô, que é isso? STJ falou, não vi isso aqui. Pau, bacana, mas depois eu dava uma olhada, buscava e começava a pesquisar, enfim, né? A gente começa a pedir emprestado, vai se virando, entendeu? Hoje você tem uma pessoa que vem aqui, te ajuda, então tenta incentivar, porque, porra, se desanimar é complicado, né? Bacana, bacana. Se liga também na súmula 511 do STJ, que trata lá do furto privilegiado, né? Já que eu falei aqui do qualificado, veja que o furto privilegiado, ele pode ser também ao mesmo tempo qualificado, não é isso? Mas veja que desde que a qualificadora seja de ordem objetiva. Legal? Olha uma qualificadora de ordem subjetiva em que afastaria o privilégio do furto. Doutrina aponta abuso de confiança. Bacana? Tranquilo, vou embora. Quase que eu dei um aulão de premonição aqui. Deixa o restante lá no aulão de premonição. Pessoal, desculpa aí o desabafo, mas pô, a gente às vezes tem que falar também, né? E a gente aqui é tudo em casa, entendeu? Eu considero todo mundo aqui de casa. Então a gente lava logo a roupa logo aqui logo, e joga logo duro logo, e desabafa, e dá questões, e ensina, e joga duro, e a porra toda, igual vocês falam, vamos pra cima. Não é isso? Valeu. Um abraço para vocês. Sou Adelante Focado, aluno Premonição sábado. Tchau, tchau.